Olá, agora estamos ao vivo para iniciarmos mais uma conversa sobre a terapia Reiki. Seja bem-vindo a mais essa conversa semanal, hoje com mais um tema que eu acredito ser muito importante para você que é receptor da energia Reiki e você que tem interesse em ser um terapeuta reikiano ou já pratica o Reiki terapia. Esse é um tema que eu gosto muito de falar porque o Reiki fez a diferença na minha vida. E você vai descobrir aqui comigo. O foco hoje é sobre a energia Reiki, que é uma continuação, mas especificamente nós vamos focar sobre os chakras. Sejam bem-vindos ao núcleo de estudo do Reiki. A ideia desse trabalho é difundir o conhecimento sobre a energia Reiki. É promover os benefícios da energia Reiki, para a saúde da mente, do corpo e da paz de espírito, através da terapia Reiki, inclusive aplicada à distância. Né? Então nós fazemos esse trabalho sempre às quintas-feiras, às 21h30. Estamos aqui sempre com a atividade de tirar dúvida. Nós tiramos as dúvidas procurando trazer esclarecimento sobre a energia Reiki. Você pode encaminhar perguntas aqui pela plataforma, aqui pelo Instagram, por essa ferramenta. Você pode colocar lá nos comentários que sua pergunta, sua dúvida, ela pode se converter em temática para a próxima roda de conversa. Então você pode encaminhar as perguntas e elas poderão se tornar, né, a temática para a próxima semana. Né? Então vamos. Eu sou o Antônio Vilas Boas, eu sou mestre Reiki, né? É o Zui Reiki Ryoho, né? Que é o Reiki tradicional. Tenho conhecimentos, tenho formação em outras terapias, geralmente de natureza integrativas e complementares, mas o nosso foco primordial é o Reiki. E a nossa missão é ajudar as pessoas a se conectarem consigo mesma, utilizando ferramentas energéticas e terapias vibracionais. A proposta é transformar vidas e evoluir. Por outro lado, a missão do Reiki é guiar para uma vida pacífica e feliz, curar os outros, melhorar a sua felicidade e a de nós mesmos. Essas são palavras do mestre Mikao Usui, está gravado no seu manual, que é a literatura básica do Reiki. Né? E ele afirma ainda nesse manual que o Reiki proporciona a retomada da conexão do homem com sua essência divina. Você vê que é uma proposta realmente. Né? O foco hoje é uma conversa sobre a estrutura anatômica do corpo energético e a atuação da energia Reiki, não é essa dobradinha aí, e nós vamos dar uma atenção específica no caso dos chakras, que é uma temática assim por demais interessante. Então fique aqui comigo e eu vou trazer conteúdo para a gente conversar aqui. Esse é o espaço onde há o encontro do empirismo com a ciência e da tradição com a academia. Essa é a nossa proposta filosófica, a proposta de trabalho, e continuamos hoje com o tema da energia, que é o espírito do Reiki. O Reiki é essencialmente energia, e é a energia que sustenta o Reiki como terapia. Então nós, aqui nas últimas semanas, nós temos trazido esse tema, né, sobre a energia, porque como é 30 minutos, a gente faz isso em dosezinhas homeopáticas. Né? Então cada quinta-feira a gente traz alguma coisa aí para despertar, para estimular o entendimento, a busca do conhecimento. Né? Aqui, dentre outros aspectos, nós vimos aqui uma, uma, uma afirmativa de que a energia Reiki
atua, age independente da vontade do receptor. Então a gente vê aí já uma particularidade da energia Reiki, que você não precisa ter uma aceitação, você não precisa em absoluto criar qualquer condicionamento, você não precisa submeter esse trabalho, esse processo a qualquer condicionamento de ordem material, porque a energia Reiki, ela age independente da vontade do receptor, ela age independente da nossa vontade. Agora, por outro lado, pela sua própria natureza, né, os bons resultados do trabalho terapêutico dependem do acolhimento que o receptor faz da energia. Se ele aceita bem, se ele está comprometido com o processo de recondicionamento energético, isso vai funcionar, vai ter bons resultados. Por quê? Porque há um mecanismo, não é, dinâmico da ordenação da energia vital que depende exatamente da nossa consciência. Então o Reiki, na verdade, quando ele atua sobre nós, ele está fazendo um trabalho que a nossa mente deveria fazer. Então, se nós não estamos abertos, dispostos a fazer esse trabalho, e aí a gente não faz, por conseguinte, a gente tem uma desarmonia, o Reiki pode entrar e fazer o trabalho que a nossa mente deveria fazer. Mas ele não vai ter sustentação. Então, esse estado de harmonia que o Reiki cria, ele termina sendo desconstruído pelos próprios vícios da mente. Então, por isso que, embora o Reiki seja de atuação independente da vontade do receptor, o receptor pode desconstruir imediatamente o trabalho desenvolvido pelo Reiki. E nós vimos aqui também, além da funcionalidade aí da energia Reiki e o processo de harmonização, nós vimos aqui também a estrutura da energia humana e como que ela funciona. A funcionalidade da energia, a energia vital, a energia humana, né? Então, esses dois aspectos, ele nos traz um lastro de conhecimento, nos traz assim condições mínimas para que a gente entenda o desdobramento da temática de hoje. Então, eu estou lembrando, trazendo aqui esses 2 pontos. Quem não viu, tá aí, o vídeo está disponível aqui no Instagram, é só visitar e reconectar com esse assunto, né? Então, na sua origem, o Reiki foi visto apenas como disfuncionalidade intuitiva. Quer dizer, o Reiki era digamos assim, um mecanismo que funcionava a partir da intuição daqueles que estavam habilitados a lidar com essa energia. Então, seu funcionamento, toda a sua estrutura, tudo era proveniente da intuição. Então, todo o trabalho era feito nessa direção. Então, era exatamente a intuição que guiava o reikiano, né? Numa sessão de aplicação de Reiki, era a sensibilidade do reikiano, do terapeuta, que fazia toda a orientação no sentido da obtenção dos bons resultados, do direcionamento, né? Então, o que ia levar, digamos assim, a orientação no processo terapêutico era a detecção da vibração da energia vital, da energia aqui, que o reikiano fazia do universo do seu receptor. Então, essa habilidade de detectar, né, as condições da energia vital, ou na linguagem, no dialeto do Reiki, a energia Ki, né, ele ficava ali no compromisso, fica ainda no compromisso, e lá mais acentuadamente, no compromisso de saber como que essa energia estava distribuída por todo o corpo, como que ela estava organizada, não é?
como é que ela estava organizada. E ele precisava se assenhorar, essa era a direção. Hoje você consegue fazer sem essa expertise. Mas era o reikiano que tinha que detectar a vibração, né, através da vibração da energia vital, da energia aqui, como que a energia estava distribuída pelo entorno, no corpo físico do paciente. E como que ela estava organizada, como é que estava essa estruturação. Porque as variações, né, era quem iria determinar as demandas específicas. Né? Um outro aspecto é que ele precisava ficar muito atento para a resposta que é dada pela energia Reiki. Então ele também tinha que estar sensível à vibração da energia Reiki. Então ele teria que estar muito, e precisa estar muito atento para estar mapeando as condições, digamos assim, o pavilhão energético do paciente, do receptor, e ainda mais a interveniência da energia Reiki. Então, quem está orientando o trabalho tem que estar atento a isso. Né? Então, essa origem, né? Essa origem intuitiva, é quem define o manual, né? O manual do mestre Mikao Usui, que dava orientação para o Reiki, aonde não contemplava um método, uma sistematização. Então era um manual, digamos assim, espiritualista. Não tinha uma métrica no sentido de dizer, olha, faça assim, faça aquilo outro, mas procure sentir o Reiki, né? Então, o método que foi proposto pelo mestre Mikao Usui, né, foi um método influenciado pelo espiritualismo, né, da maneira, né, do espiritualismo, porque o mestre Mikao Usui era um sujeito muito espiritualizado. Né? Toda a sua origem, a gente já discutiu isso aqui, ele tinha uma origem extremamente, e continuava na sua vida adulta com uma conduta espiritualizada. Né? Então ele recebe o Reiki, né? Num processo espiritualístico, num processo de meditação. Ele tem, como ele chama, da comunhão com Deus, nós não vamos entrar aqui no mérito, mas ele tem uma visão transcendental e recebe essas informações através de forma intuitiva, porque isso não veio de forma literal. Então ele começa já por aí, pelo contexto em que ele emerge, assim como a orientação e a circunstância que envolve o Mikao Usui. Né? Além de todo esse aspecto, o Reiki passa, né, na continuidade, some-se aí a esse contexto que a gente acaba de descrever, o aspecto cultural. O aspecto cultural que tinha o mestre Mikao Usui, que tinha o contexto social em que que ocorreu esse evento. Primeiro, ele tinha uma orientação shintoísta, né? Que eles são por demais vinculados a atividades energéticas, e também ele era budista, né? Ele tinha uma linha budista. Então esses conhecimentos, essa orientação, ele vem trazer exatamente a formatação, digamos assim, a apresentação do Reiki. Ele nasce intuitivo, mas ele se projeta aí a partir da instrumentalização do shintoísmo e do budismo, né? E o Reiki vai assumindo essa característica. Então o Reiki, ele nasce intuitivo. Então por isso, lá pelo manual e todas as suas práticas, ele não tinha uma métrica e não se fazia uma anamnésia, né? Porque o Reiki era eminentemente empírico, era do produto da observação, da compreensão e da interpretação dos fatos do evento. Quer dizer, era uma característica espiritualista.
Aí, depois da morte do mestre Mikao Usui Sensei, né? Mikao Usui, aí outros saberes adentraram o Reiki, para além do shintoísmo e do budismo, do espiritualismo culturado que tinha o mestre Mikao Usui. Aí adentra o Reiki outros saberes, né? A ideia de outros saberes foi exatamente para melhorar operacionalmente, entender o funcionamento, criar, digamos assim, eficácia funcional, sistematização, propor uma universalização, que você sai daquela conotação espiritualista e adota uma métrica que ela é facilmente descritível. Eu pego aqui, descrevo a métrica e você passa a aplicar sem grandes problemas. Não precisa aquelas longas temporadas que se faziam no passado. E, então, entraram alguns conhecimentos e continua entrando. Ainda hoje, entendeu? Nós temos, digamos assim, aporte de conhecimentos acadêmicos, científicos, para gerar um entendimento, a compreensão do funcionamento e dos efeitos do Reiki. Então, a academia aportou no conhecimento do Reiki a evidência científica. As universidades estão lotadas de trabalhos científicos acerca do funcionamento e correlatos do Reiki. Né? E aqui, o nosso trabalho aqui é um testemunho disso, que é a entrada, a orientação, a busca do conhecimento científico para entender e fazer o Reiki melhor entendido. Né? Então vamos retomando aqui a estrutura energética humana. Então quando a gente fala da estrutura energética humana, a primeira coisa que nos vem, né, automaticamente, são os chakras. 7 chakras principais, não sei, cada autor vai dizer uma quantidade, mas 5.000 chakras secundários e tal, né? Então, na origem, os chakras não faziam parte do conhecimento, dos saberes relativo ao Reiki. Ele só foi introduzido posteriormente, não é? Depois da morte do Mikao Usui. Então ele é introduzido e se converte, né, num objeto de ação da energia Reiki. Quer dizer, é muito claro uma busca de transparência e eficácia. Então você elege na estrutura energética humana um objeto de ação do Reiki, da energia Reiki, que é exatamente os chakras. Aí ele é. E pela nossa cultura, né, digamos assim, nossas vizinhanças com o hinduísmo, né, todos os conhecimentos que a gente procura trazer do Oriente, os chakras geram um fascínio todo especial. Desperta um fascínio nas pessoas e as pessoas ficam, assim, de um modo geral, muito voltado para os chakras. Tem uma preocupação muito especial. E aí fica se meu chakra está alinhado, se está funcionando bem, se está em equilíbrio, aí começa a perceber alteração funcional em função da harmonia entre os chakras e tal. Aí um outro aspecto é o inverso disso, o equilíbrio, a regeneração, o restabelecimento do funcionamento do chakra. Então, esse fascínio que a gente tem, aí às vezes as pessoas falam, não, eu tenho que alinhar meus chakras, eu tenho que fazer isso. Então, nessa visão, se atribui ao chakra um superpoder. Né? É atribuído um superpoder aos chakras. E aí, o que acontece? Quando empodera o chakra como, digamos assim, um elemento substancial da nossa estrutura, a gente converte o chakra num fim em si. Converte num fim em si porque confere a ele autonomia, supremacia, né? Isso, supremacia na definição do bem-estar da pessoa. Então, ele passa a ser o elemento, a mola mestre para a promoção do bem-estar. E a gente vai ter que entender que o chakra não é um objeto.
O chakra a gente pode entender que é apenas uma funcionalidade da estrutura energética humana. Né? Ele é um evento, é uma funcionalidade dessa estrutura. Então, se ele é uma funcionalidade dessa estrutura, a gente tem que começar a repensar o olhar que a gente dirige para eles. E aí o que acontece? Se você entende que seu chakra está desalinhado, então não é só ele que vai estar desalinhado. Então os outros elementos da estrutura energética também devem estar em desalinho. E aí você vai ter toda uma estrutura. Aí sim, meu chakra tá desarmonizado, está desalinhado, vamos ficar por aí. Então isso implica que minha aura também não está funcionando em condições normais de pressão e temperatura. Ela também deve estar em não conformidade. Então por isso que a gente tem que aprofundar, nós precisamos aprofundar o estudo da anatomia da estrutura da energia humana. Porque a gente não pode ficar, porque meu chakra faz... Não, a gente tem que entender toda a estrutura, o funcionamento e os seus elementos. Não é? E se apropriar com segurança sobre os conceitos que envolvem esses elementos. Como eu estava falando há pouco, que o chakra não é um objeto. E às vezes a gente trata ele como um objeto, não é? Como alguma coisa, como uma essência em si, quando na verdade é um aspecto funcional da nossa energia. Então se a gente aprofunda aí esse conhecimento no sentido de dominar a estrutura, a anatomia da estrutura, não é? Aí nós vamos entender que chakra em desalinho é consequência, não é causa. É como se fosse um processo de alerta que está sendo, digamos assim, posto na externalização de uma desordem. Então, se ele está em desalinho, não vamos entender aqui que nós nos ater a esse aspecto, porque isso é só, digamos assim, um efeito. Nós temos que entender e trabalhar na causa da desarmonia desses chakras e de toda a estrutura. Então, se nós ficarmos com o olhar, não é? Olhar para o alinhamento, o alinhar e desalinhar dos chakras, aí estaremos olhando para o efeito. Nós não vamos estar, nós estamos, como se diz, trabalhando na aparência, na superfície, porque nós estamos trabalhando no efeito. Você cessa, você corrige o efeito, mas preservando a causa, o efeito se restabelece. Então a gente precisa aumentar o espectro de visão e tirar esse olhar do chakra como se ele fosse a causa, mas entender que aquilo ali é uma consequência de uma condição. Então a gente precisa entender melhor para não abandonar as causas, né? A causa da desarmonia, a gênese da problemática, a gente precisa saber aonde é que nasce esse problema, né? E ter um domínio, uma transparência de toda estrutura energética. Então, do ponto de vista da anatomia e da estrutura da energia humana, não é? Esse é um campo que a gente precisa se assenhorar, entender, para que a gente possa efetivamente ter um domínio, porque nós estamos falando de uma terapia que é de natureza vibracional. Então é exatamente aí onde está a funcionalidade. É a harmonização funcional entre a energia de caráter terapêutico, que é a energia Reiki, e a estrutura permanente, que é a estrutura da energia humana. Então a gente tem que conhecer
essa anatomia, todos os elementos, como eles se correlacionam, como eles interagem, tá? Para que a gente possa ter um conhecimento de causa e poder ter um grau de assertividade, ter um certo olhar bastante profícuo para uma eventual desordem da estrutura energética. Né? Por isso, aí a gente vai, né, o Reiki, na sua intuitividade, ele nos traz uma proposta terapêutica sistêmica. Então, exatamente superando. Aí eu estou voltando lá no início da intuitividade, quando eu faço essa associação com a natureza sistêmica. Porque aí a gente não precisa fazer um diagnóstico, nós não precisamos fazer uma anamnésia, nem atuar em pontos específicos, dependendo de uma queixa. Então, a natureza intuitiva do Reiki, ele constitui uma proposta terapêutica sistêmica, aonde você vai trabalhar o todo do sujeito, né? Então você tem, né, uma interação, né, e integração das dimensões do corpo humano. A parte biológica, né, a estrutura física, a estrutura energética, mental, espiritual. Então, quando você faz esse olhar sistêmico na utilização terapêutica da energia Reiki, você não vai cuidar de um ponto específico ou de uma dimensão específica. Quando você atua na dimensão emocional, vamos assim dizer, ele atua ele repercute na dimensão espiritual, na dimensão mental, porque ele amplifica a clareza mental. Na verdade, você visou o aspecto emocional, mas teve uma repercussão em outras dimensões. Assim, assim o Reiki busca atuar na causa das desarmonias. Quando ele faz esse passeio sistêmico pela estrutura do sujeito, ele atua de forma integral, ele vai, na verdade, atuar na causa da desarmonia, independente de onde ela esteja. E assim, quando ele atua na causa, ele restabelece a harmonia vibracional, a organização energética da dimensão física, emocional, espiritual, mental. Tá? Então, com esse restabelecimento da harmonia funcional dessa estrutura, você vai produzir, por via de consequência, uma saúde do corpo físico, uma saúde do corpo mental e, por conseguinte, uma paz de espírito. Então, essa é a proposta, né, do trabalho do Reiki, a gente entender, olhar o Reiki por essa perspectiva, de tal forma que nós tenhamos consciência da belíssima ferramenta terapêutica que nós temos em mão. É uma terapêutica sem fronteira, sem limitação. Quem fez o Reiki comigo tem uma passagem lá, onde a gente discute a questão do Reiki não ter limite. A natureza plena do Reiki. Se há alguma limitação, essa limitação é dada por nós. Então a gente tem um capítulo lá no curso onde a gente discute exatamente essa questão, que o Reiki não tem limite, a não ser o que a gente impõe. Ok? Hoje, né, vamos ficando por aqui, né, agradecendo a todos por essa generosa presença, essa presença estimuladora da continuidade desse trabalho. Fico muito grato e desejando a todos muita paz, equilíbrio e harmonia. Namastê.